Amém. Amém. Que oração linda, minha irmã. Deus é bom. Que Deus possa nos conduzir nessa manhã e vamos adorar. Amém. Amados, eu queria Amém. pegar o gancho de tudo que aí já foi dito nessa manhã e colocar aqui já no nosso devocional, que tudo faz parte disso. Às vezes, muitas coisas acontecem conosco, às vezes a bênção é que nós temos um Cristo e sabemos que nós podemos esperar coisas boas, né, do Senhor. Mas, infelizmente, às vezes coisas ruins acontecem. Coisas acabam acontecendo, algumas coisas acabam, às vezes, atrasando, mas tem um texto que diz que todas as coisas hão de contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até aquelas coisas que, como a irmã sofreu um acidente, mas graças a Deus não aconteceu absolutamente nada, de alguma maneira vai cooperar para o bem. Tudo isso vai transformar em um bem do Senhor. Um livramento, uma bênção que está chegando, só o livramento de saber que a gente consegue pensar dessa maneira, tira o peso, aquele peso de acusação, de condenação, o que eu fiz para receber isso, e aí a gente consegue, então, adorar ao Senhor. Eu quero hoje falar sobre um propósito profético. Propósito profético. Nós falamos esses dias sobre Peniel, sobre onde tudo começa com o Senhor, falamos sobre as consequências do pecado, nós conversamos também sobre cura da alma, e na sexta-feira falamos sobre libertação, né? E tem sido muito bom. E hoje eu quero falar sobre o propósito profético. Propósito profético e a restauração dos sonhos, né? Porque Deus, ele tem um propósito. Deus, ele não faz nada sem propósito. O propósito é a razão porque algo ou alguém existe. Então, o propósito é uma razão porque você existe. O propósito é a razão porque algo existe. Deus nos criou para um propósito eterno. Nos criou para sermos imagem e semelhança, nos criou para sermos filhos, nos criou para o desfrute de Deus, nos criou e nos revestiu de autoridade, de governo, de domínio. Deus nos criou para receber de Deus todos os seus atributos, de sermos semelhante em tudo, semelhante em vida, semelhante em poder, semelhante, é igual, é do mesmo tipo. Semelhante significa ser do mesmo tipo, da mesma espécie. Então Deus tirou um pedacinho dele e falou: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem. Então a intenção de Deus era essa, é sempre essa, sempre será essa. Então o propósito, amado, é a razão porque algo ou alguém existe. Então Deus nos criou para o seu propósito eterno, nos criou para sermos abençoados, nos criou e nos revestiu de uma coroa poderosa. Deus queria te dar uma coroa para governar em vida e reinar sobre a terra. Esse sempre foi o propósito de Deus e continua sendo, né? Só que no Éden houve um erro de direção, um desvio de rota. Quando Cristo vem então colocar de novo o homem no caminho do GPS. O GPS então estava aí tudo doido, e aí o Cristo veio e colocou nós de novo na rota. E agora, quando nós estamos em Cristo, nós conseguimos então receber de volta aquele propósito que havia sido então, de uma certa forma, se desviado, distanciado, porque o pecado faz isso. O pecado faz com que o homem fique perdido, não sabe para onde vai, não sabe o porquê de muitas coisas, não sabe o porquê as coisas acontecem, e ele fica, muitas vezes, até atribuindo tudo isso a Deus, e na verdade não é Deus, é o diabo que faz o homem realmente se distanciar, e o Senhor não consegue ver, porque quando Deus olha para o pecado, ele vê morte, ele vê escuridão, ele vê trevas. Então, quando nós estávamos sem Cristo, estávamos mortos. Nosso rosto estava encoberto. Deus não podia ver.
não havia relacionamento. Aí Cristo vem e agora ele entra em nós, e agora quando Deus olha para mim, para você, ele vê o rosto de Cristo em nós, e agora o relacionamento novamente está estabelecido, porque aquele rompimento foi aniquilado. Então o propósito eterno voltou novamente àquele ser humano, aquele ser, aquela pessoa, a mim e a você, no dia em que nós recebemos Jesus. Graças a Deus por isso. Porque a conversão é aquilo, a gente estava indo por um caminho completamente de morte, e quando o Senhor veio, nós voltamos para a rota que é completamente oposta. Isso é a conversão. Então, queridos, você sabe o motivo, a razão de Deus ter criado você? Eu estava lendo aqui uns salmos, os salmos de Davi, e Davi no Salmo 139, no verso 14, ele ali escreve uma poesia ao Senhor, ele adora o Senhor, ele tem uma relação com Deus muito forte, isso já no Antigo Testamento. Davi já era o rei da graça, mesmo no Antigo Testamento, ele tinha uma revelação de Deus, ele tinha uma clareza de Deus, uma ideia, uma intimidade com o Senhor que era realmente algo poderoso. Vamos ler ali rapidamente o Salmo 139, vamos ver o verso 1, depois o 14 a 16, aí depois você, se você quiser ler o Salmo é muito lindo, ele é muito poderoso, é uma declaração de amor e descobrir a razão da sua existência. Perdão, meu irmão, estou com sede já, logo cedo. Salmos 139, no verso 1. Olha que coisa linda, olha como começa os Salmos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha que lindo. Olha como alguém tem uma visão de Deus. O verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Todos os dias que foram ordenados para mim, que quero, quando ainda não havia nem um deles. Olha que tremendo isso. Olha que tremendo isso. Davi, ele relata que todos os seus dias já estavam escritos, que Deus já havia escrito nesse livro, que é na palavra, na Bíblia, a boca de Deus, a palavra de Deus. Todos os dias de Davi já estavam escritos, determinados por Deus. Dias de milagres, dias de intimidade, dias de comunhão, dias de livramentos, dias de guerras, mas dias de grandes vitórias em todas as guerras. Todas as vitórias de Davi já estavam escritas, e Davi ali naquele momento estava celebrando ao Senhor, porque ele olha para trás e vê quantas coisas, quanto em todas as guerras Deus estava com Davi, livrando Davi, guardando Davi, protegendo Davi. Então só alguém realmente que conhece Deus, ele tem esse tipo de coração, de comportamento. E ali ele adora ao Senhor. Davi entende a razão dele existir. Isso aconteceu desde quando ele era pequenininho, desde quando era novo, quando foi rejeitado pelos seus próprios familiares, quando ele ficava sozinho ali, cuidando de
de ovelhas, ele era um pastor de ovelhas. Ele sabia que Deus estava com ele mesmo naquele pasto, sozinho, cuidando de ovelhas, de animais. Às vezes vinha um leão e ele ali tirava a ovelhinha da boca do leão. Vinha um urso, ele também livrava a ovelha, tirava da boca do urso a ovelha. Ele era alguém que realmente se preocupava com cada ovelha. Era uma espécie de... É um tipo de Cristo que se preocupa com cada ovelha. Ele tinha muitas ovelhas, poderia falar assim, é só mais uma, não vou me envolver nessa batalha porque eu posso perder a minha própria vida. Não, Davi, ele era um tipo de Cristo que ia até o urso, ia até o leão e tirava as ovelhinhas da boca do leão e do urso. Então Davi foi desenvolvendo um relacionamento. Então ele sabia que ele nasceu para alguma coisa. Assim como você também, como eu também. Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não nascemos apenas para ser um bebê, depois uma criança, um adolescente, depois aí você fica adulto, casa, família, filhos, netos e morre. Não, isso é muito vago. Deus realmente nos criou para termos um desfrute, para termos uma intimidade com o nosso Abba, com o nosso Pai. Há um propósito eterno desde o início, que é desenvolver esse relacionamento. E quando você está no caminho desse relacionamento, a sua vida ganha sentido. A sua vida ela ganha uma razão. Aí você entra no propósito, fala, meu Deus, agora eu estou entendendo o porquê. Porque muita gente não entende porquê. Aí vive aquela vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, leva eu, sem sentido nenhum. É para lá, é para os botecos da vida, não sei para onde, é para lá e para cá, perdido, sem razão. Mas eu quero falar para você, nessa manhã, nesse dia de hoje, Deus tem um propósito maravilhoso. Deus é um Deus de propósito para cada um de nós. E na medida que nós vamos aí todos os dias orando, ouvindo a palavra de Deus, às vezes nós não entendemos ainda completamente. Muita gente ainda não entende qual é o propósito, qual é realmente o propósito. Muitos falam, até oram, Senhor, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Fica tranquilo, filho, ele vai te revelar o propósito. O importante é você, nessa caminhada, continuar orando, adorando, buscando, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra de Deus. E na medida que você ouve a palavra, ele vai te alinhando para o propósito, vai te levando para dentro dele, sem você perceber, porque a Bíblia fala que aquele que anda no Espírito, vive no Espírito, vai andar no Espírito. Na medida que você andar no Espírito, ele vai te conduzindo para esse propósito eterno, sem você perceber. Então, o homem que anda na carne, ele está longe do propósito, está distante do propósito, ele não consegue entender o propósito. Por isso, querido, é que nós precisamos ouvir palavras ungidas, ungidas com unção, com poder, com glória, porque a fé ela vem pelo ouvir. Então, todas as manhãs, o que vocês estão fazendo é isso, buscando o propósito, estando diante do Senhor. E, obviamente, mais cedo ou mais tarde, no momento que você menos esperar, vai ficando mais claro, mais claro, mais claro, mais claro, mais claro, mais claro. Eu te digo porque, mesmo no início do meu ministério, eu já tinha dúvida, né? A dúvida. Eu nasci para isso mesmo, Senhor. Pastor, mas, poxa, nunca pensei em ser pastor, nunca passou pela minha cabeça. E aí Deus ele começa te alinhando, você começa a ouvir a palavra, você começa a entender o plano eterno do Senhor, a luz vai iluminando o seu coração, aquilo começa a ficar bem claro, bem claro, bem claro, bem claro, aí uma convicção é tomada. Então, querido, em nome de Jesus, enquanto você estiver orando e buscando, mesmo não importa a sua idade, viu? Não importa quantos anos você tem, ele é um Deus de propósito até o último dia da sua vida. Por exemplo, Deus não chamou você para ter um casamento destruído. Deus não chamou você para ficar com mágoas. Deus não chamou você para andar enfermo, doente. Deus não chamou você para consumir drogas, se envolver em confusões, se envolver em brigas. Deus não quer que você realmente tenha uma vida
frustrada. Esse não é propósito de Deus. Não é propósito de Deus. Deus não quer que você tenha uma família, um pai alcoólatra. Eu tive um pai alcoólatra. Meu pai era um pai alcoólatra. Minha mãe sofreu muito. Não era propósito de Deus. Mas no dia em que minha mãe conheceu o Cordeiro de Deus, minha mãe começou a orar pelo meu pai, orar pela minha família. Meu pai, então, conheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Voltou para o propósito. Vivemos uma vida bendita, uma família abençoada. Começou por alguém. Então, o propósito que não tinha chegado ainda na minha casa, chegou por um, como chegou por você, e vai afetar toda a família. Meu pai nasceu de novo com 53 anos de idade. Depois foi a minha irmã, depois foi a minha irmã, e depois eu. Eu estava nas drogas e no álcool. Isso não era propósito de Deus. Olha que coisa. Mas estava lá. Mas Deus tinha um propósito. Havia um ungido perdido. E Deus foi lá com a sua mão forte e te alcançou. E nos alcançou. Então, Deus não tem propósito em que as mulheres sejam violentadas. Deus não tem propósito disso. Hoje nós vemos tanta maldade na infância, muitas jovens, muitas meninas, muitas crianças sendo violentadas. Vemos aí muitas crianças abandonadas. É lamentável, é lamentável. Não é plano de Deus. Tudo isso é por causa do pecado. É o diabo que realmente veio para matar, roubar e destruir. Mas o pensamento do Senhor a teu respeito. Hoje eu quero introduzir algo no seu coração. Nós falamos sobre consequências do pecado, sobre Peniel, cura da alma, libertação, mas eu quero que hoje o Senhor coloque algo no seu coração, uma expectativa, uma esperança, que você possa estar alinhado com o propósito. Eu creio que se você está ouvindo essa palavra hoje, Deus está alinhando você com o propósito, não somente hoje, mas todos os dias. Quando você ouve o Evangelho, ele vai te alinhando de uma forma poderosa. Em Jeremias 29:11, o Senhor diz, pois eu bem sei os planos que estou projetando para você, diz o Senhor. Planos de paz. Olha, gente, planos de paz. Eles não tem plano de perturbação para você. Eles não tem plano. Agora, é claro que uma irmã médica passou por um acidente, uma dificuldade, mas a irmã está em paz. Mesmo no meio da dificuldade, a irmã está em paz, sabendo que o Senhor está trabalhando, que o Senhor protegeu. Plano de paz. Se não tivesse o Senhor, estava desesperado, debaixo de condenação. Mas Deus tem um plano de paz e não de mal. E Deus livrou do mal, com certeza, para dar-vos um futuro e uma esperança. Deus quer te dar um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Entendeu? Agora, pastor, o que são pessoas sem sonhos? O que são pessoas sem sonhos? São pessoas que estão sem vida. Perderam uma razão, não há uma expectativa. Não tem alegria de viver mais. Não tem alegria nem de trabalhar, nem de acordar. São pessoas indiferentes. Estão buscando problemas em tudo. Pessoas desmotivadas. Pessoas apáticas. Pessoas que têm medo de começar algo novo. Pessoas insensíveis. Queridos, pessoas estão com medo de se machucar. E com medo de se machucar, não se relaciona com mais ninguém. Porque a gente sabe que tem muito matador de sonho. Eu me lembro aqui de uma situação onde lá em Mateus capítulo 8, nós vemos que o Sermão do Monte começa em Mateus capítulo 5. Deus leva os discípulos lá para o monte. Ele começa ali a falar das bem-aventuranças. Olha, Jesus foi para o monte e falou só das bem-aventuranças. Bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Falou sobre ansiedade. E ali, a Bíblia fala que quando ele começa a descer do monte com os seus discípulos, ali se deparou um homem leproso. Você sabe que o leproso era alguém que não podia estar perto das pessoas
que eram mais saudáveis. A lepra distanciava o homem, a lepra separava o homem, não somente da sociedade, mas também da sua própria casa. Eles tinham uma vila dos leprosos. Era uma vilinha dos leprosos, ali só tinha leproso. E ali, aquele homem ficou ali ouvindo Jesus falar todo aquele sermão do monte, os 3 capítulos. E ali, aquele homem começa a ouvir. Queridos, ele começou a ouvir. E quando Jesus estava vindo em direção a ele, ele se lança aos pés de Jesus. Ele lança uma pergunta para Jesus. Diz assim: Senhor, se quiseres, podes me curar. Porque ele viu, ele ouviu ele falar de todas as coisas boas. E aquele homem que estava sem sonhos, aquele homem que estava sem esperança, aquele homem, perdão, que estava longe da sua família, aquele homem estava com a sua vida completamente destruída, porque ele tinha uma casa, uma família. E enquanto Jesus falava, eu creio que na mente dele começou a vir a imagem dos seus filhos brincando. Começou a vir a imagem da sua família. Começou a vir a imagem da sua esposa. Começou a vir a imagem do tempo que eles tinham de lazer. E começou a brotar dentro dele uma expectativa, uma esperança. E aí, quando Jesus desce do monte, ele lança aos pés, e Jesus não falou nada, ele já foi estendendo as mãos. Depois disse: é claro que eu quero te curar. Foi para isso que eu vim. Eu vim para curar. Eu vim para salvar. Eu vim para libertar. Ou seja, aquela lepra que estava ali naquele homem, que havia destruído completamente os seus sonhos, desviado do seu propósito original, que era ter a sua casa, seus filhos, seu lar, seu trabalho, seus negócios, suas finanças, tudo dentro da normalidade. O pecado fez com que ele ficasse distante, separado. Mas quando ele se deparou com a realidade, com a verdade que liberta, que aquele Senhor que veio salvar o homem dos seus problemas, salvar o homem do inferno, salvar o homem da destruição, das mortes, do vício, da miséria, da depressão. Quando ele encontra Jesus, foi apenas um toque. Um toque, aquela lepra desapareceu. Vamos ler Mateus capítulo 8, só esse pedacinho. Mateus capítulo 8, vamos ver aqui, rapidamente, quero ler com você. Mateus 8, vamos ler o verso 1, 2 e 3. Diz assim: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me limpar. E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o e dizendo: quero, eu quero ser limpo. E logo ficou curado. Amados, isso é muito tremendo. Naquela época, um leproso jamais poderia tocar em alguém limpo. Um leproso jamais poderia tocar em alguém limpo. E quando tocasse alguém limpo, aquele homem passava a ser leproso também. Era tido como impuro. Mas quando esse leproso foi tocado pelo Senhor, o oposto aconteceu. O limpo, o Senhor, tocou no impuro, o impuro se tornou puro. É tremendo isso. Como o Senhor ama que as pessoas extraiam dele. Mas uma coisa que interessante aconteceu. Ele tinha dúvida, ele não tinha dúvida do poder. Ele não tinha dúvida do poder de Cristo. Que ele tem o poder para curar, que ele tem o poder para salvar, ele tem o poder para fazer o que ele quiser. Mas a dúvida dele era se ele queria, se Jesus queria. Hoje muita gente tem dúvida se o Senhor quer. Não tem dúvida do poder de Deus. Muitos não têm dúvida que Deus é poderoso.
que Deus abre o mar vermelho, que Deus ele envia e limpa também os doentes, os enfermos, expulsa os demônios. As pessoas não têm dúvida do poder de Deus, mas elas têm a dúvida de acreditar que Ele quer salvar, que Ele quer libertar, que Ele quer curar. Amados, em nome de Jesus, Ele não somente tem o poder, mas hoje Ele quer curar você, abençoar você, conduzir você todos os dias. Porque, veja bem, Ele quer restaurar os sonhos. Qual que era o sonho daquele homem? Qual que era o sonho da mulher do fluxo de sangue? Qual que era o sonho de Bartimeu? Qual que era o sonho dos enfermos que eram jogados até Cristo? O sonho deles era receber o que eles tinham como necessidade, curados. O da cegueira queria enxergar. O Bartimeu disse: Senhor, eu quero enxergar. E ele enxergou. Eu não sei qual é o seu sonho. Não sei quais são os seus sonhos. Ele quer entregar cada um deles. Ele quer disponibilizar. Não é que ele quer, já está disponibilizado. Não é que ele quer. Lá no Calvário, quando ele disse as palavras, está consumado, está consumado. Uma questão é eu crer que hoje, nesse dia de hoje, mesmo em meio, às vezes, tantos desafios, é conseguir ter a paz. A paz de saber que os pensamentos que Deus tem a meu respeito são pensamentos de paz, de vida e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. O fim que você deseja, querido, é ainda pequeno perto daquilo que Ele tem para você. Porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Não são. Não são, jamais serão. Mas o pensamento dele a teu respeito é muito maior. Tanto é que Paulo diz que quando você pede algo, Ele te dá além daquilo que você pede. Imagina e pensa que é bom, Ele vai te dar muito mais. Quando eu estou dizendo que Ele vai te dar muito mais, é porque Ele é bom, querido. Pastor, mas como que eu posso, então, viver essa verdade espiritual? Primeiro, você precisa crer. 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 Se creres, verás a glória de Deus. Não é se você fizer alguma coisa. Ah, se eu fizer alguma coisa, eu vou ver a glória de Deus. Não. O que aquele leproso fez? Ele ouviu, creu e viu a glória. E foi tocado. Olha, ele creu porque ele ouviu, a fé veio pelo ouvir, a esperança voltou, e ele foi até o Senhor, e o Senhor já estendeu as mãos para ele e disse: eu quero. Querido, o Senhor está com as mãos estendidas para você, dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero sim curar você dessa enfermidade. Eu quero sim livrar você dessa depressão. Eu quero sim, eu quero sim, eu quero sim. A Bíblia diz que no Senhor só tem o sim e o amém. O sim e o amém, o sim e o amém, não tem o não. Amados, creia, porque quando você crê, a glória de Deus é derramada, é liberada. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas todos eles já estão liberados. Nessa corrente de oração que você está orando aí, nós estamos orando um por cada irmão, já vai colocando isso diante do altar nas suas orações. Já se apropria do seu sonho, se apropria da saúde, se apropria do seu casamento, se apropria de um coração limpo. Deixe o seu coração limpo, sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração, filho. Então, segundo, se recuse a olhar para as circunstâncias. Não olha para o que está ao seu derredor. Olha para a cruz do Calvário. Olha para o Senhor. Olha. Os desafios vão vir. É claro que vão vir. As lutas estão aí sempre. Mas eu louvo a Deus por cada luta. Essa semana eu fui incomodado por vários desafios. Comecei a semana cheio de gigante. Mas eu falei: Senhor, todos eles são para mim alimento. São para mim como aquilo que Josué e Caleb viram quando olharam para a terra prometida e encontraram gigantes. 10 escolheram murmurar e olhar para as circunstâncias e se verem como gafanhoto. Mas eu estou como Josué e Caleb, que olharam para os gigantes
e ali os gigantes vão se transformar em alimento, em experiência, em intimidade, em relacionamento. E acredite em mim, ontem foi um dia em paz, hoje é outro dia em paz, porque eu sei muito bem quem eu tenho crido, como Davi no Salmo 139, que disse: Senhor, tu conheces, tu me sondas e me conheces o meu sentar, o meu levantar, o meu deitar, o meu dormir. Quer dizer, Davi sabia que nenhum dos seus problemas, dos seus inimigos, poderiam tirá-lo do centro do coração de Deus e desviá-lo do propósito, porque Davi sabia que todas as suas batalhas e as suas guerras eram do Senhor. Eu quero falar para você que todos esses gigantes, todas essas circunstâncias que se levantam contra você, é só para te colocar cada vez mais no centro, na direção do propósito eterno de Deus sobre a sua vida, para a razão de você existir. A razão de você existir é o propósito eterno de Deus, para que você possa compreender e descobrir que Deus é um Deus que livra, que Deus é um Deus que salva, que Deus é o Deus que protege os seus filhos. Existe uma abundância te aguardando. Existe uma abundância como aquele leproso. Voltou para casa. Voltou para casa. Voltou para os filhos. Voltou para a família. Oh, meu Pai de amor, como Deus é bom. É isso que está acontecendo conosco. Deus está colocando eu e você numa rota maravilhosa. E na medida em que nós caminharmos, nós vamos andar de glória em glória, vitória em vitória. O véu vai ser rasgado dos nossos olhos e nós podemos fazer como aquele leproso, adorar ao Senhor e desfrutar de uma presença de Deus poderosa. Glória a Deus, querido. É essa verdade espiritual que Deus preparou para nós. Não há fatalismo. Apenas isso. Se creres, verás a glória de Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta para você hoje, nessa manhã. Você crê? Você acredita realmente? Você crê que Deus está no controle da sua vida? Faça como aquele homem, adore. Só adore. Pastor, o que eu tenho que fazer? Só adorar. Pastor, qual que é a minha obra? Só adorar. Pastor, só adore. Só adore. Pastor, mas eu não tenho que... Não, só adore. Só adore. Se renda aos pés do Senhor. Só adore. Fala, Senhor, eu creio que nenhum dos teus planos jamais serão frustrados. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com você isso nessa manhã. Eu quero orar com você. Eu não sei como é que estava o seu coração, como é que está o seu coração. Mas eu espero que você creia que você nasceu para um propósito. Se você talvez não tenha essa clareza ainda do que, você é um instrumento de Deus, filho de Deus, servo do Altíssimo, filho do amado. E Deus tem um plano poderoso para a sua vida. Eu quero orar para que essa luz possa iluminar o seu coração ainda mais. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus como aquele homem que estava diante dos pés do Senhor e tendo os seus sonhos restaurados. Pai querido, nós queremos orar nessa manhã. Queremos pedir ao Senhor que nos conduza ao centro do seu coração. Tudo que nós precisamos, Pai, é ter todos os dias a sua palavra viva e eficaz, penetrando o nosso interior, nos alinhando com o seu coração, nos alinhando com a sua vontade, nos alinhando com a sua mente. Senhor, a tua palavra jamais volta vazia. E o que ouvimos nessa manhã, Senhor, possa brotar expectativa, Senhor. Possa brotar uma esperança de um hoje, de um amanhã muito poderoso. Senhor, porque quem prometeu não é homem, mas quem prometeu é o Senhor. Portanto, mesmo mediante a tantas lutas, desafios,
Nós queremos descansar no Senhor, descansar na sua palavra, descansar nas suas promessas, descansar no Senhor, como o Senhor diz no Salmos 91, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse é o lugar que o Senhor está hoje, Senhor, e é o lugar que o Senhor nos colocou, e queremos ver e assistir e continuarmos crendo, Pai de amor, que a posição em que estamos é aquela que o Senhor está. Portanto, meu Pai, eu quero orar por cada irmão, para que todo espírito de engano, de dúvidas, de tristeza, de ansiedade, em nome de Jesus, e cegueira, caia por terra, se desmonte agora, por causa da gordura, por causa da unção que quebra jugo, Senhor. Ilumina os olhos do coração, para que eles possam contemplar um futuro poderoso, bendito, que o Senhor preparou. Oramos, Pai de amor, para que toda obra e todo plano do maligno, Senhor, esteja desmontado agora, debaixo dos nossos pés, e que a paz que o mundo não conhece ainda, Senhor, que possa conhecer e celebrar e adorar ao Senhor como aquele leproso que no momento em que ouviu o Senhor falar no monte do sermão, o sermão do monte, naquela montanha, naquele monte, da mesma forma, possam ser encontrados por ti, pois nós oramos nessa manhã. Eu quero declarar sobre cada vida, sobre cada família, uma salvação familiar completa, que essa bênção se esparrame para os filhos, para os netos, Senhor, para os irmãos, para todos os amados, e seja o teu nome exaltado e celebrado. Oramos nessa manhã e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.